Olá, paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui na presença de Deus para ouvirmos a palavra de Deus. Glórias a Jesus. E a palavra que o Espírito da glória de Deus tem para falar conosco está no livro de Ezequiel, capítulo 37. Glória a Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então, havia ali uma empreitada sagrada para Ezequiel cumprir. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor o levou pelo Espírito, porque o livro de Ezequiel é todo assim, é profundamente espiritual. Glórias a Jesus Cristo. Um homem completamente entregue ao Senhor. Louvado seja Deus. E o Senhor levou ele para o meio do vale. E havia, conforme nós lemos, ossos sequíssimos. E eram numerosos. E nós podemos saber que quando os ossos estão secos, ali estamos diante da morte. Não há vida em ossos sequíssimos. Só que Deus, Ele chama a existência o que não existe como se já existisse. Deus é o Deus de milagres. Louvado seja Deus que ressuscita mortos. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Ele continua operando poderosamente para a glória do seu santo nome. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Verdadeiramente, Ezequiel ficou impactado ali, diante daqueles ossos sequíssimos, e Deus lhe perguntando se poderiam viver aqueles ossos. Imagine a situação de Ezequiel ali. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Ezequiel, Senhor, tu sabes. Ou seja, tu tens todo o poder para fazer o que o Senhor quiser. Só Deus poderia fazer algo no meio daqueles ossos sequíssimos. Só Deus pode fazer algo quando já acabou, já não tem mais vida, já não tem mais alegria, já não tem mais nada. Só há ali a morte. Glórias a Jesus. E tem que ser alguém. E o Senhor disse aqui, então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então Deus aqui manda Ezequiel fazer, porque verdadeiramente Deus não vai descer do céu para fazer as coisas. Deus vai usar os servos dele, genuínos sobre a face da terra, para operar. Louvado seja Deus, segundo a sua palavra. Deus fala, louvado seja Deus, através da boca do seu profeta, e o que Deus determina é estabelecido. Assim foi com todos os profetas. Louvado seja Deus. Eles eram boca de Deus para ministrar a vontade de Deus. E ela tinha que ser estabelecida. Glórias a Jesus Cristo. Então, Ezequiel estava com a missão ali, uma missão forte, para ele profetizar sobre os ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, que fez os céus e a terra.
A palavra de Deus, ela gera vida dentro do homem, dentro. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. A ordem de Deus tem que ser executada através dos seus vasos. Louvado seja Deus. E Deus opera maravilhas assim. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. É quando entra o Espírito que há vida. Sem o Espírito é morte. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. É forte demais essa mensagem. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Deus tem vida. Glórias a Jesus. Deus tem vida onde há morte. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glórias a Deus. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Não há vida sem o Espírito Santo de Deus. Não há. Nós vamos ver no decorrer desta ministração que tem que ter o Espírito para ter vida. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Ezequiel estava ali com uma missão sagrada e ele iria ver o resultado glorioso. Glórias a Jesus para todo sempre. Então Deus, porque quem faz tudo é Deus. Tudo é Deus quem faz. Por isso que ninguém pode adorar profeta, adorar homem e mulher de Deus. Jamais. Nós temos que amar, nós temos que respeitar, nós temos que verdadeiramente dar honra a quem tem honra. Mas quem faz tudo é o Senhor Todo-Poderoso. Ele usa as nossas vidas como instrumento dele, como instrumentos dele, para operar o milagre, mas é ele quem faz. Ele diz aqui: porém nervos sobre vós. Louvado seja Deus. O sinal de vida estava vindo. E farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Louvado seja Deus. A pessoa pode ter tudo, mas se ela estiver morta espiritualmente, ela não tem nada. Ela precisa de vida. E Deus, pela sua misericórdia, Ele usa os seus vasos para profetizar vida diante da morte, diante da destruição. Glórias a Jesus. Ele continua fazendo isso. Louvado seja Deus. E como todo profeta, Ezequiel era obediente a Deus. Ele fazia exatamente o que Deus mandava. Glórias a Jesus. Assim temos que ser. Não há vitória na minha vida nem na sua sem obediência ao nosso Deus. Glórias a Jesus. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. O que sai da boca de um homem e de uma mulher de Deus tem poder para causar um reboliço no mundo espiritual. Se lembra de Elias? Quando Acabe o encontrou, disse: és tu, perturbador de Israel? Pois é,
quando Deus está operando através dos seus vasos de honra que Ele tem. Glórias a Jesus. Há algo no mundo espiritual acontecendo profundo. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus Cristo. Nada fica igual depois que Deus fala. Glórias a Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Seja exaltado o nome do nosso Deus. E houve um ruído enquanto eu profetizava. Está vendo a necessidade que temos de obedecer a Deus, de fazer segundo a ordem de Deus? Aqui, ó, já houve um sinal do que viria logo depois. Vida. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Porque às vezes nós nos sentimos tão pequenos. Graças a Deus, temos que nos sentir assim mesmo, sempre. Que nós ficamos, meu Deus, quando Deus nos manda fazer algo, nós contemplamos a nossa pequenez diante da grandeza de Deus, diante da magnitude da sua obra, que a gente fica, meu Deus, para eu fazer isso, é verdade. Como Moisés, quando Deus mandou Moisés ir diante de Faraó, Moisés disse que não sabia falar. Como muitos homens de Deus, eles queriam fugir, mas não era por não amar Deus ou por serem desobedientes, não. É por causa da fraqueza humana, é muito grande. Glórias a Jesus. O que foi que João Batista disse? Importa que ele cresça e que eu diminua. Glórias a Jesus. Sempre seja assim na minha vida e na sua. Glórias a Jesus, que Jesus sempre apareça e a gente sempre desapareça. Porque a glória é dele somente. É ele quem faz tudo. É ele quem opera. Glórias a Jesus. Então houve um ruído. Eita Deus! Estava começando a acontecer. Glórias a Deus. O que Deus, louvado seja Deus, tinha determinado a Ezequiel para fazer. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Tudo de Deus é feito com ordem e decência. Cada osso com o seu osso. Tudo certinho. Não tem bagunça. Não tem escândalo quando é Deus que faz. Não há balbúrdia. Não há confusão. Não há discórdia. Não há maldade. Quando Deus opera, é tudo com ordem. É tudo certinho. É tudo perfeito. Glórias a Jesus. Cada osso ao seu osso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Jesus Cristo. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Meu Deus, já pensou? Contemplar isso. Meu Deus. A pessoa vê ossos sequíssimos. Depois, a pessoa vê, né, cada osso se juntando ao seu osso. Depois, a pessoa vê nervos sobre eles. Meu Deus, que mistério profundo. É algo glorioso. E cresceu a carne. Eita Deus, já estava se formando ali. E estendeu-se a pele sobre eles por cima. Glórias a Jesus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Glórias a Deus, mas não havia neles espírito. Faltava o espírito. Faltava a vida. A vida. Nós somos
Nós somos espírito, habitamos no corpo e temos uma alma. Louvado seja Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, estamos espiritualmente vivos. Outrora, quando não éramos de Deus, legitimamente, nós estávamos mortos. Mas hoje, pela sua misericórdia, nós chegamos a muito mais do que esse versículo 8 aqui. Eles estavam nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Quando estávamos no mundo, quando não éramos servos de Deus, estávamos aqui nesse versículo 8. Tudo era normal, nós fazíamos tudo, caminhávamos, tal, vivíamos uma vida rotineira, certinha. Mas não tínhamos vida espiritual. Só quando aceitamos Jesus que passamos a ter vida. E quando a gente se converte ao Senhor, que a gente diz assim, meu Deus, por que eu não vim antes? Por que eu não te conheci antes? Por que eu não me rendia ao Senhor antes? Por que demorou tanto? Por que eu não escutei a tua voz antes? Porque a pessoa começa a perceber que ela estava verdadeiramente aqui, no mundo. Ela estava no versículo 8. Tinha ossos, tinha nervos, tinha carne, mas não tinha espírito. Faltava o espírito. A vida no espírito. Só temos vida espiritual, somente, quando temos Jesus Cristo dentro de nós, na pessoa do seu Espírito Santo de Deus. Olhe a responsabilidade que estava sobre Ezequiel. Profetizar. Já pensou? Meu Deus do céu. Glórias a Jesus pela vida deste homem, que é um exemplo, é um espelho limpo para mim e para você, para nós seguirmos os passos dele. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, é ao Espírito. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Oh, louvado seja Deus, é o Espírito Santo que nos dá vida. É o Espírito da glória de Deus. Glórias a Jesus. É Ele que nos dá vida. Glórias a Deus. É por isso que quando você lê a Bíblia, mesmo na nossa pequenez, mesmo sendo tão pequenos, quando você lê a Bíblia, mesmo fraco, mesmo como você estiver, você entende espiritualmente, porque o Espírito Santo está dentro de você, o Espírito de vida, o Espírito de Jesus Cristo. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, o Espírito da verdade. Louvado seja Deus, seja exaltado. A Bíblia diz que o Espírito, Jesus disse o quê? O Espírito Santo, ele me glorificará. Então, quando nós damos glórias ao Espírito Santo, ele transfere para Jesus toda a glória. Louvado seja Deus. Quanto mais amamos o Senhor Jesus, é porque o Espírito de vida está dentro de nós, o Espírito da glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quanto mais você ama Jesus, você não consegue viver sem Ele, de hipótese alguma, nem pensamento, nunca.
Quanto mais isto acontece dentro de você, é porque o Espírito de vida é residente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mesmo que você esteja fraquinho, você está forte por causa do Espírito Santo de Deus. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Louvado seja Deus para todos sempre. Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, dize ao Espírito. É ao Espírito que é para dizer. Louvado seja Deus. Sabe que a coisa mais importante que nós temos nesse mundo tão maligno é a pessoa do Espírito Santo dentro de nós. É Ele. É muito bom a pessoa ter uma profissão, filhos formados, a pessoa ter uma casa para morar, é ótimo, ter tudo isso. Louvado seja Deus. Mas o mais importante de tudo é a salvação eterna. É o Espírito Santo habitando no homem. Porque aqueles ossos ali eram muito numerosos sobre a face do vale, mas eles estavam mortos, como muitos estão. Tem tudo, mas não tem nada, porque não tem a maior pérola que existe. Eu amo aquela parábola da pérola. Um homem foi buscar pérolas no campo. Ele viu uma pérola que ele gostou muito. A Bíblia diz, sabe o que a Bíblia diz? O que mais me toca nessa passagem é que a Bíblia diz que ele vendeu tudo e comprou o campo. Ele comprou tudo. Ele desistiu de tudo que ele tinha para conquistar aquela pérola, que na verdade ele comprou o campo. Ele adquiriu o campo. A pérola é o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo dentro de nós. E o campo é tudo concernente ao reino dos céus. Tudo. É a vida de Deus em cada área da nossa vida. Na paz. Incrível quando temos o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Muitas vezes passamos tantos momentos difíceis. Momentos que são, às vezes, até críticos. Só Deus sabe. Mas quando temos Ele, Ele é o nosso consolo. Ele é aquele amigo que diz, olha, eu estou com você. Não temas. Não vai acontecer nada de ruim, não. Eu vou resolver, eu vou fazer, eu vou operar. Eu vou agir, eu vou operar milagres. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o Espírito Santo. Esse amigo que habita dentro de nós, dentro. Não abra mão dele nunca. Nunca. Por nada desse mundo. Esse mundo não vale nada quando comparado ao Espírito Santo de Deus. Ele é a nossa vida. Sem Ele, estamos mortos. Glórias ao nome de Jesus pela presença do Espírito Santo. Glórias ao nome de Jesus. O Espírito Santo que estava tão forte em Ezequiel. Em cada página, em cada versículo do livro de Ezequiel, nós sentimos forte a presença do Espírito Santo. No capítulo 1 de Ezequiel, gente, é muito forte. Quando Ezequiel, ele diz logo assim, eu vi visões de Deus. Gente, que coisa tremenda. Tudo isso é o Espírito Santo que faz. Só alguém que tem vida espiritual, pode sentir as coisas de Deus.
pode ver o sobrenatural de Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Profetiza ao Espírito. Está entendendo? Profetiza ao Espírito. Não adianta ter tudo nesse mundo e não ter a salvação eterna. Não adianta ter bens, ter poder, ter destaque, eminência, sem a salvação eterna, sem o Espírito da glória de Deus. Por isso que ele disse aqui, o nosso Deus profetiza ao Espírito. Louvado seja Deus, ao Espírito. É isso que temos que fazer diante de pessoas, até que nós amamos muito, que muitas vezes elas têm tudo, têm inteligência, saber, têm tudo, mas falta o Espírito, falta a vida. Nós temos que profetizar ao Espírito, ao Espírito. Chega de pedir tantas coisas materiais a Deus. Claro que nós precisamos das coisas e muitas pessoas pelas quais oramos também precisam. Mas o principal é a salvação eterna. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta uma pessoa que tem condições, tem tudo, ter mais, e nós estarmos orando para a pessoa ter mais. Temos que profetizar o Espírito para aquela pessoa ter vida, ter a salvação eterna, ter esse Espírito aqui, que ele diz assim, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. É o Espírito Santo que transforma morte em vida. É ele. Quando ele entra no homem, o homem passa de morto para vivo. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Glorificado seja Deus, porque não adianta ter ossos, ter nervos, ter carne e ter pele. Tem que ter Espírito. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. É o Espírito, vem dos 4 cantos e assopra sobre estes mortos, Espírito da glória de Deus. É o Espírito de vida. É o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo ali. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que veio em Pentecostes, lá no livro de Atos. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. E transformou vidas que estavam amedrontadas, que estavam ali escondidas em tochas de fogo na presença de Deus, em homens que deram até a própria vida pelo nome de Jesus, por causa do Espírito Santo de Deus, por causa da presença do Espírito dentro delas, dentro, como Estevão. Ele morreu apedrejado. Oh, glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus para sempre. A Bíblia Sagrada diz que quando Estevão olhou para os céus, ele viu Jesus em pé ali. Oh, glórias a Deus. É muito lindo. É o Espírito Santo, é a obra do Espírito. É essa obra que o Senhor quer fazer nas vidas. As vidas que estão mortas dentro das igrejas evangélicas. Muitas vidas mortas. Muitas vidas destruídas, muitas vidas que não conhecem a profundidade do Espírito da Bíblia. São religiosas, pessoas naturais. Oh, glória a Deus, Deus quer mudar esse quadro. E só através do Espírito Santo que ele é mudado. Oh, glórias a Jesus. Não adianta ter ossos. Não adianta ter nervos, carne, pele, tem que ter Espírito.
Louvado seja Deus, vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Oh, glórias a Deus, seja exaltado o teu nome, meu Deus. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles. Oh, glória a Deus, seja exaltado o nome do Senhor. E viveram. É o Espírito. E se puseram em pé. Um exército grande em extremo. Um exército, sabe de quê? De vidas. De pessoas vivas. Por causa do Espírito Santo de Deus. Entenda em nome de Jesus. A prioridade da nossa vida é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos entender que as pessoas precisam do Espírito Santo, da salvação eterna. Porque não adianta ter ossos, nervos, carne, pele, sem o Espírito. Não adianta. Tudo é vão. Chegará um dia que a pessoa vai dizer, olha, minha vida é inútil. Eu tenho tudo, mas não tenho nada. Se lembra daquele homem, daquele rico insensato? Ele era milionário. Ele mandou derrubar os celeiros, disse, olha, eu vou derrubar tudo, vou fazer outros para encher de bens e vou me deitar, me regalar. A alma tens em depósito muitas coisas. Descansa, regala-te. O Senhor Todo-Poderoso vem e diz assim, hoje mesmo será pedida a tua alma, e o que tu tens, para quem será? O que adianta ter tudo e não ter o Espírito Santo de Deus? É isto que a igreja de Deus tem que entender. É isto que eu e você temos que entender. Para que possamos orar pela salvação das vidas. Porque entenda, muitos que estão diante de nós são esses ossos sequíssimos. E que Deus coloca, para quê? Para a gente profetizar. Tem pessoas que nós vemos que o estado é calamitoso. Que parece que não tem jeito mais mesmo, que é algo, são coisas graves por cima de coisas horríveis a pessoa fazendo e o estado dela geral, cada dia pior. Mas Jesus manda a gente profetizar sobre o Espírito. Tá entendendo? Um exemplo, a pessoa é uma pessoa alcoólatra. Ela bebe demais. Ela se destrói a ela mesma. Quando ela toma o primeiro gole da bebida, ela já começa a se transformar. O que é que nós vamos pedir? Profetizar ao espírito dela vida, espírito de Deus, espírito de vida. Vem sobre essa pessoa. Às vezes a gente foca tanto, tira o vício da bebida da pessoa, tira o vício da bebida, amém. Mas se vier, imagine se vier a salvação eterna sobre aquela pessoa. Todo esse mal vai ser eliminado, extirpado dela. É ao Espírito. Profetiza ao Espírito. É ao Espírito. Às vezes a pessoa foca muito no material, no natural, no que vai ser bom socialmente. A pessoa vai parar de beber, então não vai ter mais problema, não vai, né? Que tem muita gente que bebe, que, meu Deus, ela, né? Ela perde totalmente o equilíbrio, faz coisas que ela nem imagina que é capaz de fazer quando ela está sóbria.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a pessoa pede, tira o vício da bebida, não sei o quê, mas tem que profetizar sobre o Espírito. Aqui diz, profetiza ao Espírito. Você está entendendo? Profetiza ao Espírito. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito. É ao Espírito que tem que dizer. Porque você vai resolver toda a situação, todo o mal vai ser sanado. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. E assopra sobre estes mortos para que vivam. Essa obra é a obra do Espírito. Glórias a Jesus. Seja exaltado o nome do Senhor. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé, um exército grande e extremo. Não eram mais ossos sequíssimos. Era um exército cheio de vida. Ainda diz aqui, e se puseram em pé. Glórias a Jesus. Preparados para seguir o Senhor eternamente. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. É o Espírito. Glórias a Jesus. É uma guerra muito grande no mundo espiritual. É uma guerra travada, é uma batalha. Mas não tem uma dessas que o Espírito Santo não prevaleça de forma absolutamente gloriosa. Mas nós temos que priorizar o espiritual. A nossa vida espiritual está acima de tudo. Entenda, esses ossos sequíssimos outrora tiveram vida, mas se transformaram em ossos sequíssimos. E houve chance ainda. Então nós temos que alimentar a nossa vida espiritual sempre. Não entristecer o Espírito Santo, não desagradá-lo. Louvado seja Deus. Jamais. Não magoar o Espírito Santo nunca. É o nosso companheiro. É aquele que garante que temos vida. É o Espírito Santo. Eu já disse isso, se você der glória a Ele, Ele vai transferir para Jesus. Glórias a Deus. Ele é lindo demais. Glórias a Jesus. Eu vou ler o 11 aqui. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Ou seja, não há mais vida, não há mais chance para nós. Mas o Espírito Santo, quando chega, a vida e vida com abundância. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. É o Senhor que faz isso, que dá vida. Porque entenda em nome de Jesus. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse chama o homem para Deus. Porque quando a gente partir desse mundo, nada vamos levar, nada.
A única coisa que vai conosco é a nossa salvação eterna. Por isso que é fundamental priorizarmos a nossa vida espiritual. Claro que você vai trabalhar, estudar, fazer tudo, mas lá no profundo seu, a sua prioridade, a sua salvação, a sua vida eterna. Você nunca quer fazer nada para tocar nisso aí, jamais. Você quer manter a sua salvação intacta. Glórias a Jesus Cristo. Isso que é o principal. E a nossa vida espiritual, o Espírito Santo na nossa caminhada, é o Espírito Santo que faz essa grande obra em nós. É o Espírito Santo que faz tudo. Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, em tudo. Ele está conosco. Glórias a Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe, te guarde, te cerque em volta, te encha com a sua presença poderosa. Que Deus estabeleça em sua vida bênçãos e que sempre, em nome de Jesus, você priorize a sua vida espiritual, não só que você priorize na vida das pessoas também a vida espiritual. Se você tem filhos, sobrinhos, netos, irmãos, parentes, pais, tudo. Priorize na vida de cada um deles a vida espiritual deles. Você ora para eles terem as coisas? Ótimo. Mas ore primeiro de que tudo, pela salvação deles. Você profetiza ao espírito deles, vem dos quatro ventos, ó Espírito. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. E assopra sobre este morto. Profetiza, filho do homem, profetiza sim. Profetiza. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Nunca priorize na vida de alguém a vida material, o ser, o ter aqui na terra. Não. Entenda, quando você olha para alguém, você tem que se lembrar, sabe de quê? Da eternidade dela. Onde ela vai passar a eternidade? O que é que eu posso fazer para ela conhecer o Senhor? Invista na vida espiritual das pessoas. Porque esta vida espiritual é eterna. O restante, tudo vai ficar aí. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.